ali no meio daquele mato, atrás daquele mato, tem uma baita barragem que dava para ver ali de cima. E daí num túnel, eu acho que é de 4 quilômetros, a água do Rio Jordão é derivada e jogada para dentro do reservatório de Segredo. Bom, Reserva do Iguaçu é um dos municípios da Bacia do Iguaçu, digamos, contemplados, né, pela presença de um reservatório formado por uma grande barragem, nesse caso uma barragem da Copel Segredo. A Reserva do Iguaçu não só é beneficiária desse reservatório, como também de outros reservatórios formados no Rio Jordão. E aqui a gente pode observar o nível de desenvolvimento socioeconômico dessa comunidade e que, no nosso entender, é bastante discrepante com o que é propalado pelo setor elétrico. O que é prometido quando se faz uma grande barragem é que as comunidades do entorno, as pequenas cidades do entorno, seriam beneficiárias desses dividendos, desses royalties. Se você viesse na época da construção da barragem, a expectativa de desenvolvimento econômico dessas pessoas era muito superior àquilo que a gente pode presenciar hoje. Mas a memória delas é curta, né? Elas são capazes de apoiar até a perda de terras férteis, apoiar a perda de belezas naturais que poderiam ser utilizadas para o bem da própria comunidade em favor da grande barragem, e depois esquecem das grandes promessas que foram feitas e se resignam a viver esse tipo de condição que nós estamos vendo aqui em Reserva do Iguaçu. Então aqui nós estamos passando, a gente pode ver o padrão construtivo que a Copel, ou de urbanização, que a Copel mantém nas suas vilas, que é bastante interessante. Nós estamos a apenas 8 quilômetros de Reserva do Iguaçu, onde nós passamos agora há pouco, e onde nos chamou a atenção um padrão urbanístico bastante precário. Já dentro das áreas da Copel, nós temos um outro padrão construtivo, inclusive de conservação da vegetação nativa, com alguns bosques muito bonitos, mas o que mostra uma certa discrepância, porque esse tipo de melhoria poderia ter sido promovido diretamente na área do município ou na sede urbana. Isso aqui que ficou é, digamos, um relicto do padrão desfrutado pelo pessoal da engenharia, pelo alto escalão dos funcionários da Copel. De resto, a barragem, a usina em si, demanda muito pouco serviço. Segundo o testemunho dos funcionários aqui, o que a gente já tem visto em outras situações, não se precisa mais do que 10 funcionários para tocar ou operar a usina toda, que na época da construção demandou alguns milhares de operários, mas que também não eram da região. Então o legado é exatamente isso aqui, uma bela área urbanizada, mas que tem muito pouca gente habitando, e hoje a usina demandando praticamente ninguém para operar, uma vez que a operação é feita diretamente de Curitiba e não daqui. Então, entre Mangueirinha, nós estamos no município de Mangueirinha, e a cidade de Chopinzinho, que é o nosso destino final de hoje, na descida do Iguaçu, nós temos talvez o que seja uma das maiores áreas ainda contínuas de floresta com araucária, que é a reserva indígena de Mangueirinha. Essa área, embora não seja prístina, ou seja, já deve ter sido extraída, uma série de espécies foram extraídas já há algum tempo, espécies de interesse, de uso para a população indígena, ainda representam um pouco da fisionomia do que era a floresta com araucária nessa região. Infelizmente é uma área insulada e cuja representatividade biológica deve ter perdido muito, até por conta da pressão de caça e de extração dessas espécies que eu mencionei. Então, hoje a gente pode dizer que nós estamos tratando de um ecossistema praticamente extinto, que tem nessa paisagem, especificamente nesse ponto, uma representação da sua fisionomia original, que não existe mais em praticamente 98% da sua extensão original.